É só para gravar, Fer, não para transmitir, tá? Muito bem. Primeira pergunta, então, para o pastor Luiz. Na prática, como os pais podem mentorar os filhos e não só dar ordens? Eu penso que podemos começar assim. A melhor forma de um pai mentorar o filho ou a filha, a primeira coisa, o pai ou a mãe, é amar o cônjuge. O maior exemplo, a melhor proteção que você pode dar ao seu filho, o melhor ensinamento é o marido amar a esposa, respeitar a esposa, e a esposa amar o marido, respeitar o marido. A partir desse princípio, que eu penso que seja básico na nossa vida, na vida da família, as demais coisas por si só acontecem. Por quê? Porque eu vejo que, infelizmente, às vezes, os pais, eles transferem o cuidado, o amor, o carinho que devia dar ao cônjuge para o filho ou para a filha. Você já ouviu essa expressão? Nasceu uma criança, a mãe fala: nossa, nunca senti um amor assim. Coisas dessa natureza. Então eu penso que essa é a primeira coisa. A partir daí, o relacionamento com os filhos fica mais, no meu modo de ver, mais fácil de lidar. O exemplo, pense em Jesus Cristo. Jesus fazia, falava para os discípulos fazerem, e depois eles faziam juntos. A melhor forma de você ensinar alguém, primeiro é dando exemplo, você faz. Depois você deixa a criança fazer. Ah, você é muito lerdo. As mães falam: não, deixa que eu faço, você é muito lerdo. Isso acontece demais nos relacionamentos, nas casas, nas famílias. Aí a menina deixa de fazer. Aí vai crescendo: não, deixa que eu guardo. O menino deixa o tênis lá de qualquer jeito jogado, a mãe chega: não, deixa que eu guardo. Então aí o que acontece? Normalmente a gente priva a criança, o adolescente, de fazer aquilo que seria vamos dizer assim, uma oportunidade dele desenvolver nessa área. Então eu penso que seja o exemplo mesmo. Primeiro, amando, respeitando, considerando, tratando bem o cônjuge, não transferindo amor. Os filhos não precisam do seu amor. Eles não precisam. Eles precisam que você ame a mãe deles e que você ame o pai deles. Se você fizer isso, esse é um ponto pacífico. E a partir daí, com exemplo, você faz, mostra para ele como faz, depois você deixa ele fazer, e depois vocês fazem juntos. Perfeito. Próxima pergunta, pastor David. Como equilibrar autoridade e graça no cuidado com a família? O que as irmãs acham daquele texto? Mulheres sejam submissas a seu marido. Torce o nariz ou é legal? Difícil, né? E por que será que é difícil? Eu acho que é difícil porque a gente olha para a autoridade, para a liderança, pelo padrão do mundo. E aí, quando a gente vê o marido como líder da casa, a gente pensa no padrão de liderança do mundo. Eu acho que isso estava um pouco embutido na pergunta anterior, quando fala que o pai, ele dá ordens, que é o padrão de liderança do mundo. Não é o padrão de liderança de Jesus. Se é Jesus que nos manda, então, amar, liderar, a gente tem que olhar para o padrão de liderança dele. E o padrão de liderança de Jesus é do líder que serve, que tem autoridade, mas que usa essa autoridade para servir, para fazer, como o pastor Luiz falou, para fazer e depois convidar o outro para fazer junto. Que tem autoridade, mas usa a autoridade para se interessar pela vida dos liderados. Então, eu posso ser um pai
que sou autoritário e lidero, um marido que fala, não, é assim, desse jeito, ou posso ser o pai que entende que eu sou chamado para ser líder de acordo com Jesus, que me lidera com graça, que me lidera olhando para mim, que me lidera se interessando por mim, me ouvindo. E aí eu entendo que em todas as áreas da vida, nos relacionamentos familiares, se eu conseguir ouvir as pessoas, entender o que elas estão fazendo, por que estão fazendo, ajudá-las a entender que de repente aquilo não é um caminho bom e liderá-las, né, com essa graça para outro caminho, nós vamos conseguir exercer autoridade, exercer liderança, mas não de acordo com a liderança do padrão desse mundo, mas de acordo com o padrão de Jesus. Eu entendo que o caminho é esse, olhar para Jesus como padrão. Perfeito. Pastor Luiz, o que fazer quando um cônjuge quer crescer espiritualmente, mas o outro não? O que fazer quando um quer crescer e o outro não? Aí eu penso que é buscar a Deus em oração, é o primeiro passo, é colocar o joelho no chão mesmo e clamar a Deus pela conversão do outro, se não é convertido ainda, não é? E se for convertido, ainda mais, buscar a face de Deus mesmo. Eu penso que o caminho é a oração, não vejo outro caminho que seja, vamos dizer assim, mais plausível nesse caso. A Bíblia fala assim, que a mulher ganha o marido, lá a carta do apóstolo Pedro diz, não pelo falar, mas pelo exemplo, para aquilo que está dentro do seu coração. Então é oração, é humildade, é isso que o David falou, é o líder não autoritário, mas o líder servo, é o exemplo de vida cristã, de vida com Deus. Eu penso que por aí a gente acaba convencendo, ou pelo menos ajudando o outro a abrir os olhos para que também possa crescer. Porque numa casa, num lar, se um busca e o outro não, e se esse que busca começa a deixar de lado o outro por conta dessa tentativa de ser melhor, ou de parecer melhor, ou de estar buscando mesmo de verdade, isso pode trazer alguns problemas no relacionamento do casal. Então é importante, do casal também dos filhos, né? Então é importante muita oração, humildade, busca da face de Deus mesmo, aconselhamento com o líder religioso, né? No caso o pastor da igreja. Eu penso que isso pode ajudar no desenvolvimento do outro que está ficando para trás. Perfeito. Pastor, quais os maiores erros que você vê em tentativas de mentoria familiar? Os maiores erros que eu vejo é a pessoa nem tentar. Esse acho que é o mais comum, né? O pai que não se vê como um líder da casa, a mãe que não se vê como exemplo, que nem tenta ser o mentor da família, nem tenta dirigir. E é muito fácil fazer isso, gente. Parece um negócio feio que eu estou falando aqui, parece que é uma coisa, nossa, quem é que faria isso? Eu acho que todos nós fazemos isso quando a gente acorda cedo, pensando no trabalho, aí pensa o que eu tenho que fazer para a criançada ir para a escola, e tem que fazer isso rápido, e vamos, e chega, e é o almoço, e é arrumar a casa, e aí vê o que tem que fazer, tem programação, hoje em dia tem inglês, natação, dança, e não sei o quê, e cheio de atividade, e daqui a pouco chega todo mundo cansado, vão dormir, né, e cada um no celular, na televisão. Vocês não trocaram uma palavra no dia. Como é que você vai mentorear alguém que você não sabe o que está passando? Você não sabe o que passou, não sabe o que está sentindo. Daqui a pouco você é surpreendido com uma ação negativa. Nossa, meu filho fez isso. Mas você não conhece seu filho mais. Não conhece seu marido, sua esposa. Você não sabe o que está acontecendo. Vocês não conversam, vocês não convivem. Então, o maior erro que eu vejo é esse. A gente se preocupar com tudo, menos com a família. E no nosso grau de importância, você olha para a sua agenda.
as coisas mais importantes têm tempo na sua agenda. Aí seu trabalho, é importante, claro que é importante, né? Tem muita coisa. Descansar é importante, tem que estar lá. Mas quanto tempo tem na sua agenda lá para esse relacionamento intencional com a família, né? De mentoria, né? Então, eu entendo que é isso aí. Olha para a agenda e põe tempo lá para você estar com o povo. Posso falar um pouquinho desse ponto? Sim. Esse ponto é muito importante e eu gosto dele. Primeiro, nós não podemos inverter os papéis. Penso que às vezes, infelizmente, nós invertemos papéis dentro de casa, né? Nós colocamos sobre os ombros da esposa, da mulher, um fardo que ela não pode suportar, que não é dado a ela dentro do padrão divino. Às vezes a mulher fica responsável, né, por educar filho, por criar filho e por tudo. Esse é um padrão da sociedade, mas não é um padrão bíblico. O padrão bíblico, o marido é o sacerdote do lar. Eu penso que uma das coisas que nós perdemos demais, pastor David, reverendo Gerson, aquela conversa à mesa, sabe, na hora do almoço, sabe, não perder isso, buscar isso, ter pelo menos uma refeição com todos presentes à mesa, e não ter pressa, deixar celular de lado, sentar, conversar, saber como que está o dia de cada um, e o segundo ponto é não sobrecarregar a mulher, o homem, estou cansado, trabalhei, não sei o quê, e eu saio para trabalhar e você cuida da casa, você educa os filhos. Não, a responsabilidade é do casal, e o peso é do marido, e o marido não pode deixar, o homem que está aqui, vocês estão me ouvindo aí, vocês não podem deixar de, pelo menos uma vez por semana, fazer um culto doméstico na sua casa. Então isso é básico, pelo menos um culto doméstico, chama todo mundo, põe todo mundo lá, pelo menos uma oração, uma leitura bíblica, um cântico. A gente tem que recuperar isso dentro da nossa casa. Assim, eu penso que a gente consegue não cometer os erros, né? Como disse o David aí, de fazer tanta coisa, estar preocupado com tanta coisa efêmera, que acaba aqui. E não se preocupar com o que é eterno, com o que tem valor, com o que não vai passar, com o que não vai acabar. O tênis que o seu filho usa, daqui uma semana ele já esqueceu, daqui um mês, daqui um ano, ele sabe o que é. Agora a palavra que você coloca no coração dele, a semente que você planta ali, não esquece. Eu tenho um testemunho para falar, posso falar rapidinho? Nós temos 2 filhos, e eu tive um filho, nós temos um filho, né, que ele saiu de casa com 13 anos para jogar futebol, né, viveu aí nos clubes. Depois, com 18 anos, ele fez um rompimento no ligamento do joelho, ele abandonou o futebol e voltou para trabalhar. Trabalha na mesma empresa até hoje, já há 6 anos. Ano passado ele casou, e eu tinha muita preocupação com ele. Ele começou a cantar à noite, canta muito, toca muito, é muito carismático, começou a cantar na noite e tal. E eu e minha esposa, nós nos preocupávamos com ele, mas sempre orando por ele, porque já era moço, né? Mas em casa a gente sempre desenvolveu o culto doméstico, a conversa à mesa. A gente chega lá em casa, quando eles estão lá em casa mesmo, às vezes a gente senta para almoçar 11 horas, meio-dia, 2, 3 horas da tarde, a gente está na mesa ainda. Todo mundo conversando, falando da vida, tal. Hoje eles já são adultos, né? Mas aí, agora há pouco tempo, há um ano e pouco já, né, amor? Mais ou menos, né? Ele com a esposa dele, assumiram lá um trabalho com criança, tal. E aí esses dias o pastor convidou ele para fazer a liturgia do culto. Aí ele, pai, me ajuda aí na liturgia do culto. Eu jamais imaginava, né, que ele estivesse tão firme assim como ele está. Mas por quê? Porque lá no passado foi plantada a semente, e agora, por si só, a semente cresce. Então é muito importante, culto doméstico, o pai, marido, assumir a função de sacerdote da casa, de abençoar a sua esposa, sabe, antes de dormir, fique um de frente para o outro, fique um de frente, de olho aberto, tá? Não fecha o olho, de olho aberto, faça uma oraçãozinha para a sua esposa, a esposa faz uma oração para o esposo, nem que seja aquela oração da bênção, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, você é a mulher da minha vida, eu te amo, você é linda, nem que não seja muito, mas fale que você é linda. Essas coisas são fundamentais para a gente mentorear a nossa família.
Desculpa, reverendo. Imagine, sintam-se à vontade para colaborar, embora a pergunta seja direcionada. Bênção, pastor. Pastores, como vocês aconselham a lidar com pais que terceirizam completamente a educação espiritual dos filhos para a igreja? Falei agora. Eu acredito que até a resposta já foi dada, não foi não? Como que a gente aconselha um pai que terceiriza? Se você está terceirizando, você está em pecado, cara. Chega lá, põe um grão de milho no chão, ajoelha e pede perdão. Porque a escola não educa, igreja não educa, sociedade não educa. Quem educa filho é pai e mãe. Educação é dentro de casa. Aquele antigo adágio, que educação vem de berço, isso é verdade. É do berço, é dentro de casa. É com exemplo. No nosso caso que somos cristãos, né? É com leitura bíblica, é com oração. Não é só, eu oro pelo meu filho, eu oro pela minha filha. Não. Tem que orar com o filho, com a filha. Lá em casa até hoje, se os meninos estão lá em casa, eu vou lá no quarto e oro com eles. Eu coloco a mão na cabeça e oro. A minha filha tem 28 anos. Essa semana ela passou com a gente. A Fabiana levou ela ontem embora lá para o apartamento dela em Sorocaba. Mas toda noite vai lá e ora, porque é a nossa função. Não tem que terceirizar. Já tem 28 anos, já tem a vida dela, tal. Mas eu continuo fazendo o meu papel não de pastor, de pai. É a nossa função. A mesma coisa faço com meu filho, faço com a minha nora. Quando tem namorado ou namorada, quando vinha em casa, eu fazia a mesma coisa, porque é a nossa função. Terceirizar isso dentro, para nós que somos cristãos, eu penso que é uma negligência muito grande, não pode fazer isso. Você tem que trazer os seus filhos para você, né? Eles são seus, como herança do Senhor. Você tem que apresentá-los, né? Entregá-los a este mundo perverso, perdido. Mas se você entregá-los de maneira trabalhada, eles serão bênção no mundo. Eles darão fruto. Mas é dentro de casa. Terceiriza não. Amém. A próxima pergunta, de certa forma, já foi respondida. Eu vou ler, né, mas os dois pastores já responderam em suas falas esta pergunta. Qual o papel do culto doméstico na mentoria familiar e por que ele tem sido tão negligenciado? Creio que o pastor já respondeu, o pastor Luiz também, em respostas anteriores. Próxima pergunta. O que os senhores diriam para famílias que têm vergonha de pedir ajuda pastoral quando estão com problemas? Lembre que você é pecador. Só isso. A gente tem vergonha porque a gente acha que o padrão de vida é aquele padrão do Instagram, que todo mundo é perfeito. E aí você vai procurar alguém e mostrar que você é pecador, que você tem problema, né? Que seu casamento não é mil maravilhas, que a sua relação com filhos, você não é aquele pai, aquela mãe excepcional, né? A gente tem vergonha disso. E o mundo cria essa relação onde tudo é perfeito, a gente só mostra o que é sorriso, a gente só mostra o que é alegria e cria um padrão bonito lá, né? A gente compra um carro bonito. Não importa que tem 50 parcelas para pagar lá que ninguém vê. Você só quer que a turma veja que o seu carro é o bonito agora, né? Gente, esse não é o padrão do mundo. Esse não é o padrão de Jesus, quer dizer, esse é o padrão do mundo. O padrão de Jesus é onde nós somos irmãos. E do seu irmão você sabe os defeitos. Você conhece os problemas, você conhece as dificuldades, você sabe as crises. E ao seu irmão você aconselha, você ajuda, porque você se interessa pela vida dele. Então, você tem dificuldade de pedir ajuda? Lembra que você não é perfeito, todo mundo sabe que o outro não é perfeito, o pastor está aqui para ajudar, porque ele também não é perfeito, mas ele tem contado com a busca pela solução através da palavra de Deus e pode te ajudar a fazer isso, né? E se nós somos irmãos, não tem nenhuma vergonha em chegar e falar assim, olha, eu sou essa pessoa aqui, eu estou casado, tenho família, mas eu tenho esses desejos impuros que nascem no meu coração aqui e eu preciso aprender como que eu vou lidar com eles, como é que eu vou resistir a essas tentações,
né? Como é que eu vou mudar a minha atitude? Porque eu não queria falar, mas na hora que eu vi, já falei, eu já xinguei, já briguei, já estourei. Bom, esse sou eu. E aí você vai buscar ajuda. Então, que caminho por aí. Na prática pastoral de vocês, qual tem sido o maior desafio a orientar famílias dentro da igreja? Eu creio que essa pergunta poderia ser respondida pelos dois. Ainda pegando um gancho daquilo que o David falou, não é? Essa sociedade que a gente vive, né? Essa família doriana, ela não existe. As famílias, todos nós somos imperfeitos, né? Todos nós. Não existe família perfeita, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existem filhos perfeitos. Nós somos imperfeitos sob a graça de um Deus perfeito. Nós somos imperfeitos buscando a solução para a nossa vida e para nossos problemas com um Deus perfeito. Então, buscar ajuda é uma coisa nobre. É uma coisa nobre, não é humilhante. Não, é uma coisa nobre buscar ajuda, porque inclusive, às vezes o pastor, né, David, às vezes a gente não tem toda a habilidade, né, reverendo, para resolver o problema, mas a gente pode indicar, né, às vezes um psicólogo cristão, às vezes um médico para o homem, para a mulher, não é? E a gente pode ajudar nesse sentido. Quantas vezes, na minha experiência pastoral, pouco mais de 33 anos de ministério pastoral ordenado, pessoas me procuraram e eu mesmo não tinha a competência, a habilidade para auxiliar naquela situação. Mas a gente indicava pessoas que tinham gabarito suficiente para ajudar aquela família, naquela situação, naquele problema que ela estava enfrentando. Então eu penso que é muito, muito, muito importante essa dinâmica, né, de relacionamento, de ir buscar, conversar, encontro de casais, né, como vocês fazem aqui, essas mentorias. Tudo isso acrescenta, não só na vida de vocês, mas na nossa vida também. A gente que está aqui, vem, que fala, a gente aprende muito, a gente cresce muito, porque a vida é isso, né? É viver juntos, né? Embora está meio desviando hoje, lá o Cortella está meio desviado, né? Mas ele tem um livro que é muito interessante, que fala que ser humano é ser juntos. Ser humano é ser juntos. Um livro que eu acabei de ler agora, faz pouco tempo. É um livro muito bom. Embora ele tenha alguns posicionamentos tal que são contrários à nossa fé, mas no básico ele é muito, muito bom. Então eu penso que uma das dificuldades que eu enfrento na nossa igreja é exatamente isso. A sociedade apresenta hoje as mídias sociais, o Instagram, Facebook, o WhatsApp, as fotos apresentam coisas perfeitas. E as pessoas têm medo, a vergonha de dizer que nós somos imperfeitos, mas todos são imperfeitos. Você chegar para mim e falar, eu sou imperfeito, sabe qual que é a minha surpresa? Zero. Porque eu também sou. Estamos no mesmo nível. Estamos juntos nessa caminhada, nessa busca. Então eu penso que é isso, Gerson, essa mentira que é passada hoje pela nossa sociedade acaba travando as pessoas de buscarem ajuda. Não sei se o David também corrobora com essa ideia. Não, concordo. E acho que, pensando assim, qual o maior desafio, né, que é a pergunta, né? O maior desafio para a questão para quê mesmo? Para orientar famílias na igreja. Orientar famílias. A gente fala da palavra de Deus e está todo mundo aqui. E meio que na nossa cabeça, a gente faz um cheque assim, ó. Falei sobre amor hoje, ensinei, todo mundo aprendeu, né? Domingo que vem, falar sobre perdão, cheque, todo mundo aprendeu, né? É meio que a gente presume assim que o negócio está resolvido, né? Já falei sobre esse assunto. E daqui a pouco você vê alguém tropeçando num problema mais básico, você fala, gente do céu, né? Onde esse cara estava todo esse tempo que a gente está aqui falando da Bíblia? Aí você descobre que tem gente que se envolve com a igreja, mas não se envolve com Deus, não se envolve com a palavra de Deus, não o busca. E queridos, se você depender desse
pouquíssimo tempo de mensagem aqui na igreja para falar, esse é o meu nível de conhecimento da palavra de Deus, esqueça. Né? E aí, na vida, virão problemas que a gente vai falar, se essa pessoa tivesse, ao menos, tido um contato semanal com a Bíblia, conhecesse um pouco do que Jesus fala, do que é uma nova vida, né, do que é fruto do Espírito, um pouco, seria mais fácil a gente caminhar junto agora, mas parece que tem casos que pessoas que caminham na igreja há muito tempo, e a gente vai ter que caminhar do zero e voltar a falar, vem cá, eu vou te contar o Evangelho de novo, eu vou te falar sobre, né, graça, sobre o pecado, né, sobre o próximo, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a compaixão, né, porque não tem vida cristã ali, né? Concorda aí, pastor? E também tem, você está falando isso, né, me vem à mente assim que, inclusive às vezes aquele que está ensinando, né, o pastor que está ensinando está vivendo uma vida miserável. Então, aí, né, que você falou que a gente fica lá, né, dá um cheque lá, ensinei sobre vários temas, né? Todo ano a gente ensina e reensina, mas às vezes, né, o próprio líder, né, está vivendo, quantas vezes a gente vê, né, a gente ouve aí de líderes, né, que estão no púlpito aí pregando sobre santidade, sobre tanta coisa, e está vivendo uma vida totalmente equivocada, totalmente errada, né? Então é um desafio mesmo, é um desafio, mentorear, orientar, ensinar, sempre foi. Por isso que Calvino dizia, né, que nós devemos ter um espírito ensinável, porque é difícil ensinar e é difícil aprender, e mais difícil ainda é reaprender. Nós trazemos muitos traumas, a gente conversa muito lá em casa e a gente fala assim que o ser humano nunca é uma coisa só, é cheio de camadas, e vem muito trauma, muita coisa da infância, muita coisa ensinada errada, e aí, para tirar essa tinta e pintar de novo, não é fácil. Não é isso, é desse jeito, tal. Eu não mudo. Eu estava numa igreja, pastoreando uma igreja, e estava tendo um problema muito sério com um líder, né? Um presbítero. E todo mundo sabia que ele estava errado na postura dele. Mas eu que confrontei, eu tive que sair da igreja, né, por confrontá-lo. Mas eu disse para ele, né, graças a Deus, pude dizer, mas isso está errado, o senhor precisa mudar, é sempre só mudar, simples. E era uma questão simples, não era nada de imoral, nada disso, era uma questão simples, só administrativa. Esta administração, ela está incorreta, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com a nossa igreja, ela está errada, simples, só muda isso. Ele falou com todas as letras. Acho que à época ele já devia ter uns quase 70 anos. Eu não mudo. Aí não tem conversa. A pessoa acha que é aquilo e acabou, vai ver daquele jeito. Viu aquela pessoa que fala assim, eu não perdoo, vou levar isso para o túmulo? Acontece. Perfeito. Como os senhores veem a influência da cultura moderna no enfraquecimento da liderança masculina nas famílias? Como corrigir isso? Essa influência é maligna, né? Nós estamos vivendo uma enxurrada, né, de conceitos que tem tornado o homem muito Nutella, né, meu? Desculpa a expressão, muito Nutella. A gente vê, né, falta de postura, de tomar posição, de assumir a bronca. Fabiana é testemunha disso que eu vou falar aqui. Lá em casa eu sempre falei para eles, tudo que dá certo aqui em casa, vocês são responsáveis, mas o errado, eu sou responsável. Tem que assumir a bronca, o homem tem que assumir a bronca do erro, não pode largar não, aconteceu porque você. Não, é você que é o culpado, cara. Você tem que assumir a bronca como homem, como marido. E a nossa cultura, a nossa sociedade, o que ela passa? Vale tudo, tal. Nós saímos daquele padrão, né, daquele padrão mais cristão, né, mais sério, mais bíblico, do homem assumir a posição, do homem orientar, ajudar, fortalecer a casa,
E hoje a sociedade, não. O feminismo, né, acabou assumindo proporções muito fortes, muito grandes, e o homem foi, a tendência é essa mesmo, enfraquecer cada vez mais a família. Como que você enfraquece uma família? Atacando a base. Qual que é a base? A base é o casal. Por isso que hoje existe, né, todo tipo de relacionamento, tudo é válido. Já cantava o cantor popular, né? Toda forma de amor é válida. Toda forma de qualquer coisa vale, está tudo certo. O importante é ser feliz, não é? O importante é ser feliz, que não se preocupa. A vida passa, você tem que aproveitar, tem que curtir, tem que desfrutar, mas o que é desfrutar? O que é desfrutar? O que é curtir? O que é aproveitar? Não é? De fato. Então, a nossa cultura, não apenas a cultura aqui do Brasil, mas a cultura mundial, é cada vez mais o enfraquecimento do homem. É um homem que está está perdendo a sua masculinidade. Ser homem, você pode nascer homem. Agora, ser homem de verdade é uma outra coisa. Não é o sexo só que define, eu sou homem, tal, beleza, não. É você realmente assumir a sua função de homem. Principalmente dentro de casa, na igreja, não é? A gente vê as igrejas, né? Maior parte nas igrejas as mulheres que assumem a bronca, os homens meio forgados, lá em Tietê assim pelo menos. Agora estou chamando os homens pelo menos, vocês não podem continuar assim, e a forma que eu tenho achado é trazê-los para a oração, vamos orar, começou com 5, depois foi 7, depois foi 8, depois foi 13, vai ter a próxima aí, porque senão perde realmente o objetivo da vida, e o padrão bíblico, né, de liderança que é do homem, líder servo. Acho que é isso, não sei se eu respondi. Só fazer um comentário, esse ano eu estou tendo a experiência de me reunir, toda segunda-feira à noite eu me reúno com 5 irmãos, para a gente pensar no que é ser um homem cristão, e as conversas dos assuntos mais básicos, assim, né? Mas olhando para a Bíblia e perguntando qual é meu papel como homem, como líder. Os 5 são casados, né? São pais de família, e nessa experiência, assim, não pense que a gente está fazendo um curso avançado, não, a gente está falando das coisas mais básicas, porque infelizmente a gente tem errado nas coisas mais básicas, né? Coisas básicas como é que eu organizo a minha agenda, como é que eu entendo, o Luiz falou assim, de aproveitar a vida, como é que eu entendo o que é a lazer de verdade, o que vai ser um lazer produtivo como líder. Não é uma coisa que eu estou pensando só em mim, né, e só no meu benefício, né? Como é que eu entendo relacionamentos, como é que eu entendo a minha postura, responsabilidade com finanças, responsabilidade com exemplo, né? Então a sociedade tem dado um padrão, desde o começo a gente está falando isso, o padrão da sociedade é o padrão que não tem nada a ver com Deus. Então, se quer ser um marido exemplar, aí um homem exemplar, olhe para Jesus e tenha ele como padrão. Perfeito. O que fazer quando pais cristãos têm valores bíblicos, mas os filhos adolescentes são totalmente absorvidos por pautas progressistas? Tem algumas, quando a gente fala dessas questões de ideologias, pautas progressistas, eu acho que geralmente a gente presta atenção nisso quando a batalha já está perdida, e a gente tenta segurar pelos caminhos errados, né? Bom, uma pauta progressista que dá muita discussão, por exemplo, é a liberação do aborto, se ele pode ou não ser liberado, né? Se pode ou não ser autorizado, legalizado. Quando eu tento olhar para esse tema aí e segurar por meio de lei, é porque eu já perdi a batalha por meio do evangelismo, por meio da influência, por meio do exemplo. E agora me importa que o Estado proíba. Eu não devia estar nem aí porque o Estado vai permitir ou proibir. Eu devia influenciar pessoas, agir como igreja, né,
Por exemplo, nesse assunto do aborto, eu não sei vocês, mas eu já aconselhei mulheres que estão lidando com o trauma do aborto. Mas eu nunca aconselhei uma jovem, uma mulher que está pensando em fazer aborto. Porque é um assunto tão tabu que ninguém vai falar um negócio desse. Aí depois acontece, gera o trauma, gera um problema enorme, aí, né, em alguns casos, você acaba tendo acesso. Mas você pensa que nós, como igreja, não devíamos estar preocupados em mais do que segurar uma lei, estar preocupado em apoiar pessoas? Eu falo, vamos gerar na igreja um ambiente seguro para que a pessoa venha e fale, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vou conseguir criar meu filho, eu não tenho segurança, mas eu vejo na igreja um ambiente seguro e eu quero que vocês me ajudem. Né? E cadê a igreja que bate no peito e fala, vem cá que nós vamos apoiar você, que nós vamos suportar você, que nós vamos financiar você, e se você tiver o filho e não quiser, nós vamos criar ele para você. Cadê a nossa postura como cristãos? Né? Isso é muito pesado, a gente não quer fazer isso. Então vamos continuar falando da lei. Agora pensa nisso e pensa em todas as pautas progressistas. Né? A gente está perdendo o contato com as crianças em casa, não se interessa por eles, não olha para eles. O mundo está aí pronto para abraçá-los, o mundo está aí pronto para ensiná-los, o mundo está aí pronto para acolhê-los, para perguntar o que eles querem, o que eles acham interessante, para oferecer novas ideias. E aí eles que não têm acolhimento do nosso lado, só têm ordens, como a gente falou na primeira pergunta aqui, né, faz isso é certo, isso é errado e tal, mas poucas famílias que se interessam, aí eles vão se perder. E quando eles se perderem, a gente fala, meu Deus, a culpa é da pauta progressista. Né? Gente, o diabo está aí querendo roubar você e ele vai usar o que tiver. Um dia vai ser essa pauta, um dia vai ser outra, mas ele sempre vai querer roubar a sua família. A nossa postura é a postura de se aproximar, de se relacionar, de ensinar, né? E de que confiar que nós estamos plantando a semente, como o pastor Luiz falou, e quem é responsável por fazê-la germinar, preparar o solo, é o agricultor que prepara o solo, é ele que faz crescer. Quantas perguntas já foram, pastor? Várias delas. Já estamos chegando ao final? Vamos até as 9, mais 7 minutos. Ok. Em famílias em que ambos os cônjuges trabalham fora e têm pouco tempo, como manter uma rotina espiritual consistente sem cair na culpa? Eu acredito até que foi respondida já essa pergunta. Caso os irmãos queiram acrescentar algo. Não, eu deixo já com a resposta. Já está bom. E a próxima pergunta tem a ver com essa também, eu já vou adiantar. O que dizer a famílias que vivem em um ritmo acelerado, cheio de atividades, mas que negligenciam o tempo juntos em oração e na palavra? Então, aquilo que eu já falei anteriormente, né? Importante orar, o casal orar juntos. Pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Sei que você ora pela esposa, você ora pelo esposo, mas vocês dois juntos é diferente. De olho aberto, olhando um no olho do outro, é diferente. Algumas palavras que podem ser ditas, não só no momento mais intimidade, mas no momento comum do relacionamento, né? Lá em casa a gente não fala isso todo dia, né? Mas de 7 noites, pelo menos 5 noites, 4 noites, a gente fala: durma bem, eu te amo, desculpe alguma coisa, obrigado por tudo. Eu te amo, boa noite, durma bem, eu te amo, obrigado por tudo, desculpe de alguma coisa. Coisa simples, mas que ajuda no relacionamento, que abençoa o relacionamento. Esse negócio de dizer que não tem tempo é uma furada, porque nós temos tempo. O tempo está aí. E o tempo não é só a quantidade, é ficar 2 horas lendo a Bíblia e orando. Os puritanos faziam isso, os grandes avivamentos do século XVII, século XVIII, século XIX, aconteciam isso. Mas eu sei que isso é quase uma utopia. Mas você pode ter 2, 3, 5 minutos de qualidade, que pode fazer uma diferença imensa na sua vida,
Eu li um livro esses dias, poucos dias atrás, que eu leio bastante mesmo. E li um livrozinho, um livro de meio de autoajuda, assim, mas que foi bacana. Que fala assim: arrume a sua cama. Esse é o tema do livro. Arrume a sua cama. Antes de fazer qualquer coisa, faça uma tarefa indispensável, que é arrumar a cama. Simplesmente isso. Levante meia hora antes, arrume a sua cama, arrume a sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus, coloque a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. 15 minutos antes. Não vai te prejudicar, muito pelo contrário, vai te abençoar. Então, nessa correria que a gente está vendo, o reverendo David já falou sobre isso, né? Essa correria, essas pautas mundanas que a gente tem visto, muita informação, mas pouca formação. Nós temos muita informação. Quando eu era menino, morava lá no sítio, estava lembrando desses dias, estive lá no sítio com meu pai, estava lembrando disso, estava olhando lá, né, sozinho com meus pensamentos, pensando, né? A gente tinha pouquíssima informação, mas tinha muita formação. Estava vendo esses dias uma prova da 4ª série de 1975 ou 74. Meu Deus do céu, cara. É coisa que a negada hoje do 3º colegial não faz. Então a gente tinha pouca informação, mas muita formação. Então você tem que buscar isso diante de Deus, sabe? Rever a sua coisa que o David falou, né? Rever a sua agenda. Quais são as nossas prioridades? Por que nós estamos aqui? Por que Deus colocou a gente aqui na terra? Qual é o nosso objetivo? Ficar rico? Ter dinheiro? Comprar casa? Comprar carro? Trocar de carro todo ano? Que nem alguém falou, o David falou, de comprar um carro e pagar em 72 vezes para ter um carro novo. Tem nem que compra carro velho e paga em 48 vezes. O carro já está com quase 150 mil, o cara vai pagar lá em 48 vezes, não vai conseguir. Então, sabe, a gente tem que pensar quais são nossas prioridades. Por que Deus colocou a gente na terra? Por que a gente nasceu? Tem um propósito, né? O propósito é glorificar a Deus, é honrar a Deus, é influenciar esse mundo, é o poder da influência. Eu li o livro de Ruth, preguei o livro de Ruth esses dias lá na igreja, 12 mensagens, 3 em cada capítulo, e olha o poder da influência, tanto positivo quanto negativo. Leia o livro lá para você ver. O poder da influência. A gente tem influência, a gente tem que exercer influência no mundo, mas você não vai exercer influência lá no padeiro, no Joaquim lá da padaria. Você tem que começar a influenciar dentro de casa, seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, através de uma vida de santidade e de busca de Deus. Senão a gente perde o sentido da nossa vida aqui na terra. Está acabando a nossa vida. Eu falo isso direto na igreja, está acabando. Vocês têm pouco tempo de vida. O que tem feito? Passa 10, 20, 30 anos, qual pessoa que a gente discipula? Que a gente dá à luz? Que a gente traz para o Senhor? Que influência a gente tem? Então a gente tem que ter influência. Não é isso que a Bíblia diz? O que a gente é? É água com açúcar? A Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz do mundo. Isso que a Bíblia diz que nós somos. Então a gente tem que ter esse poder de influência no mundo, na sociedade, na casa, na família, nas pessoas que convivem com a gente. Tem que influenciar para o bem. Esse é o nosso papel aqui na terra. Pastor, sei que só tem mais um minuto, mas nessa questão aí da agenda corrida e tal, né, a pergunta é o que fazer então, né? O que fazer? Eu acho que você deve pensar em coisas simples, básicas. Eu e a Simone lideramos lá de quinta-feira um grupo lá de casais lá. Fazemos aqueles cursos Casados para Sempre. Não sei se vocês já fizeram, conhecem. É um curso bem interessante para repensar a organização dos casais. E a gente tem uma tarefinha semanal lá. A gente tem um vidrinho de compromisso, a gente fala que são as vitaminas do casamento. Aí cada cônjuge sorteia uma vitamina, ele sorteia, abre a cápsula, tem um papelzinho dentro, lê, tem uma missão para a semana. Aí fecha, não conta para ninguém, você tem que cumprir aquela missão na semana.
E aí, a gente acabou descobrindo que os testemunhos dos casais são muito bons, né? Mas porque a gente está chamando eles para fazer as coisas mais básicas. Por exemplo, nessa semana a minha missão é dar mais elogios. Ou a minha missão é ser mais carinhoso. Ou a minha missão é jantar fora. Ou a minha missão é dar um presente. Ou a minha missão é dar mais beijos. E aí você começa, tem várias missões, e são as coisas mais básicas do mundo, mas faz a pessoa sair daquela rotina que ele entrou e se esqueceu de olhar para as pessoas. E isso traz vida. Coisas simples e básicas, né? Então, o que fazer começa por aí. Uma última pergunta. Como lidar com a tendência crescente de pais evitarem correção bíblica por medo de traumatizar ou afastar os filhos? É minha essa. Medo de usar a vara, não é? A Bíblia é muito rígida, é muito antiga, não é? Bom, não só usar a vara, a Bíblia nos manda confrontar o pecado. A Bíblia nos manda dizer que algumas coisas são pecado, né? E apontar para o coração. Se você está com medo de usar a Bíblia, eu acho que é porque você não está usando a Bíblia na sua vida e você não sabe o quanto ela é transformadora. E se você não experimenta esse remédio transformador, você não acredita nele e não quer usar esse remédio e aconselhar para outros. Se um pai falar para mim que ele não consegue usar a Bíblia na educação dos filhos, eu vou afirmar com toda certeza que ele não consegue evangelizar, ele não consegue fazer discípulos, ele não conhece o Jesus da Bíblia, ele não conhece a Bíblia, ele não experimenta a Bíblia, ele não vive a Bíblia. Então, o que fazer? Conheça a Bíblia, viva a Bíblia, experimente a Bíblia, experimente a palavra de Deus, experimente o relacionamento com esse Deus, apaixone-se por esse Deus, e você vai querer levar esse Deus para o seu filho. Se tem uma coisa que você vai poder deixar para ele, que é uma herança boa e eterna, vai ser o relacionamento com Deus. Se você não entendeu quem é Deus, você não vai querer fazer isso. Respondeu? Perfeito. Posso Eu disse que era a última. Pode, claro. Só um minutinho, porque eu gostei dessa colocação aí do David. Tem duas palavrinhas nessa questão de educação de filhos que eu acho que é importante, que é a palavrinha disciplina e admoestação. Disciplina, dentro do curso que a gente ministra lá para a educação de filhos da maneira de Deus, dá a ideia de você fazer uma coisa repetida, contínua, mente na sua vida. Você tem disciplina, então você faz aquilo continuamente, repetidamente. Assim você vai disciplinando o outro através da sua disciplina. Ele vê que você é uma pessoa disciplinada, e através dessa disciplina você disciplina o seu filho. E tem uma outra palavrinha que é a admoestação, que significa moer. A ideia de moer o que está errado, de moer aquilo que está adentrando o coração da criança, do adolescente, do jovem. E não existe outro martelo melhor do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Então você, uma pessoa disciplinada, você mantém as disciplinas espirituais, de oração, de leitura bíblica, de meditação, de acompanhamento das programações que é possível você estar. Você mantém aquela disciplina junto da sua família. Aí você vai moendo, como que fosse um escudo, que vai batendo os árvores, vai caindo, daquelas coisas que o mundo vai atirando contra a gente, contra a nossa família. Nós temos que criar uma barreira de proteção. Temos que criar essa barreira, e a barreira de proteção, não existe outra que não seja a palavra de Deus, que não seja a oração, que não seja uma vida de disciplina. Assim você destrói o que é errado e constrói o que é certo. Constrói os valores bíblicos na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do jovem. Através da sua vida. Primeiro na sua vida. Se você não cuida de você, você não consegue cuidar do outro. Se você não abençoa você mesmo, você não consegue abençoar o outro. Então você precisa cuidar de si mesmo. Paulo diz para Timóteo, antes de você ensinar, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque assim você vai salvar você e os que te ouvem. É simples, é o básico.
Eu deixei por último, na verdade era a nossa primeira pergunta, porque ela envolve um testemunho pessoal. E eu vou fazer a pergunta a ambos os pastores. Qual foi a maior lição que aprenderam desde que se casaram? Maior lição que eu aprendi desde que eu me casei. Vocês têm tempo para isso? Quando eu via um casal brigando, eu olhava e falava, mas eles são muito trouxa, são muito bobo. Olha como é fácil resolver esse problema. Olha como é simples. E eu cheguei a achar que quando eu casasse eu nunca ia ter um problema, porque os problemas que eu vi os outros enfrentando era simples demais, era tudo fácil, né? É só um entender que está errado, eu pedir perdão e o outro perdoar e acabou, gente, acabou. Aí quando eu casei eu descobri que a minha mulher é ruim do céu, meu Deus do céu, porque eu não brigo com ninguém, mas com ela eu brigo. Eu não me desentendo com ninguém, com ela eu me desentendo, né? Eu não fico bravo com as pessoas da rua, vai com ela eu fico. E ela consegue ficar mais brava que eu, você acredita? Eu acho que a maior lição que eu aprendi é essa lição da imperfeição. Eu não sou bom, eu não sou perfeito, né? Eu falho. E eu já tenho que começar presumindo, eu não sei o que eu fiz, mas alguma coisa devo ter feito, entendeu? Eu acho que a maior lição é essa, é aprender as imperfeições e, já sabendo disso, buscar o caminho do conserto, o caminho do perdão, o caminho do arrependimento, o caminho da mudança, da transformação. Acho que é por aí. Eu penso assim, que uma coisa que eu aprendi mesmo com a Fabiana, no relacionamento, foi o coração que acolhe. Ser um anfitrião de verdade. Eu saí de casa cedo, aos 18 anos eu acabei vivendo sozinho. Então a nossa casa não tinha tanto assim com meus pais, embora eu amo meus pais, são pessoas sensacionais. Não tinha esse negócio assim de ter muito acolhimento, muito envolvimento. Na casa dela, ela tinha muito isso. E ela me ensinou muito isso. A gente acolher as pessoas, a gente abrir a nossa casa assim para acolher as pessoas. Eu aprendi isso muito com ela. E nós acabamos, por conta disso, a gente aprendeu isso, depois eu desenvolvi isso e a gente faz isso hoje com muita naturalidade. Isso também acabou influenciando os nossos filhos. A gente vê eles acolhendo as pessoas, pessoas que a gente mais imaginaria que eles iam acolher. Então eu penso que o maior aprendizado no meu relacionamento conjugal, dentro de tudo isso que ele falou também, das nossas imperfeições, das nossas lutas, dos nossos dissabores, desentendimentos, perdão, lágrimas, busca de Deus, oração, foi ter esse coração que acolhe, que recebe, sem esperar nada em troca, simplesmente por amor mesmo daquilo que Jesus fez por nós. Assim como Ele nos acolheu, nós também temos dentro da nossa casa a gente faz muito isso, a gente acolhe as pessoas, mesmo que a gente nunca viu, nunca conheceu. Uma vez eu até fui repreendido por um presbítero, porque uma pessoa ligou lá de Suzano, eu morava lá em Santa Rita, ligou para a nossa casa, já tinha aqueles telefones ainda. Eu atendi, o rapaz falou, eu conheci a cidade aí, sabe que o senhor não arrumaria um lugar na igreja para eu ficar, tal? Falei, cara, não tem jeito, como é que eu vou arrumar um lugar na igreja para você? Não dá, não tem, isso é impossível, é impensável, não tem condição, tal, mas eu só sei, eu nunca tinha visto a pessoa lá. Um dia eu estava almoçando lá em casa, a gente tinha uma salinha de jantar, bateu palma no portão, era o rapaz, no portão de casa. O rapaz chama Rodrigo. Aí bateu, ô irmão, tal, sou Rodrigo, falei com você. Bem na hora do almoço, mandei ele entrar, sentou, almoço. Ele comeu tanto, devia estar com tanta fome aquele rapaz.
Tinha feito carne com batata, lembro como se fosse hoje. Eu vim tal, porque eu vim aqui à cidade, eu preciso de um emprego tal, Aí conversei com a Fabiana, nossos filhos eram pequenos ainda, e agora, hein? Vamos arrumar um lugar lá no quarto, tinha uma edícula. Levamos uma cama lá, arrumei o banheiro, chuveiro, tinha uma edícula, tinha um banheiro. Coloquei o rapaz lá. O rapaz ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 semanas. Ele falou comigo: será que eu podia trazer minha mulher? A Karina. Eu falei: onde come um, come dois, traga. Veio a Karina. Daí a Karina veio. Eles ficaram 30 dias na nossa casa. Ele arrumou um emprego, graças a Deus. Conseguimos uma casa para ele morar. Ele estudou, ela estudou, eles se formaram e eles não frequentaram a igreja presbiteriana. Não frequentaram. Frequentaram outras igrejas lá, pentecostais. Mas isso foi uma experiência que eu tive assim na vida, que o presbítero ficou bravo: como é que você recolhe uma pessoa que você não conhece, tem filha, tal? Eu falei: Deus está no controle de tudo. Então, essa coisa de acolher, e Deus me ensinou, que eu aprendi com ela no casamento. Ela não deve ter aprendido muito comigo. Pastor, uma pergunta só. Conta para nós agora, qual foi a principal coisa que o senhor aprendeu desde que casou? Responde para nós essa aí. É interessante que eu ia dar meu testemunho, né? Então o pastor se encarregou de fazer a pergunta. Uma das lições, das mais preciosas lições do meu relacionamento com Raquel é que Deus é soberano quando Ele permite que duas pessoas se conheçam e se unam. Na sua soberania, Ele junta pessoas diferentes, para que essas diferenças trabalhem aspectos da nossa vida que precisam ser trabalhados. Então Raquel me desafia todos os dias, né, em relação a coisas que precisam ser trabalhadas, e eu todos os dias me vejo, né, no dever de avaliar e de mudar, né, para a glória de Deus, né, e para ser um bom esposo para ela. E da mesma forma, eu creio que dia a dia, né, eu abençoo a Raquel no nosso relacionamento, trazendo aspectos que são necessários a ela. Os nossos perfis comportamentais são totalmente diferentes, né? Eu sou conforme e ela é totalmente o contrário. Então, às vezes eu acalmo a Raquel no seu TDAH, e às vezes com o TDAH dela, ela me anima, me impulsiona, né, a ser melhor. Então, Deus nos juntou, e o Senhor soberano ama as diferenças e reúne pessoas diferentes para que elas se complementem, se abençoem e sejam bênçãos. Então essa acho que é a nossa maior lição nesse período, né? Amém. Queridos, deu para percorrermos quase todas as questões, algumas não foram citadas porque já tinham sido respondidas. Então queremos louvar a Deus por esse momento, louvar a Deus pela presença dos irmãos aqui, pela sabedoria na palavra que Deus tem dado ao pastor Luiz, ao pastor David, porque se dispuseram a estar conosco nessa noite mais uma vez, né? Estão vindo pela segunda vez esse mês, e nos abençoar com suas vidas e com sua experiência, né? Dissemos que iríamos até 9, ultrapassamos um pouquinho, então nós vamos encerrar nesse momento, para que a gente possa partilhar então das sopas e caldos que estão lá no fundo nos esperando. Nós vamos orar, pedir ao pastor Luiz que ore e impetre a bênção, depois vamos juntar aqui para a foto final, e aí nós já vamos para o salão social participar então da confraternização e das sopas e caldos. Oremos. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de aprendizado, de crescimento. Obrigado, ó Deus, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Deus, por permitir, ó Pai, que constituíssemos, segundo a Tua benevolência, vontade, soberania, uma família. Obrigado, ó Deus, por todos os desafios que enfrentamos todos os dias. Obrigado pelas vitórias, pelas superações. Obrigado, ó Deus, pelas montanhas que subimos. Obrigado, ó Deus, pelos tombos que caímos. Mas, ó Deus, como diz a Tua palavra, nunca ficamos prostrados, porque o Senhor nos toma pela mão. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Obrigado pela igreja presbiteriana aqui em Cesário Lange, pelo seu conselho, por este investimento na família, Pai, que
eles sejam ricamente, continuem a ser ricamente abençoados pelo Senhor. Obrigado pela vida do reverendo David, da sua família, obrigado por todas as famílias que aqui estão, por todas as famílias que fazem parte desta igreja, aqueles que estão enfermos, que a tua boa mão esteja sobre eles. Agora, ó Pai, despede-nos com a tua graça, com a tua paz, nós que vamos voltar de viagem, que o Senhor nos leve em paz assim como viemos, segundo a tua boa mão. Assim nós oramos e oramos com gratidão em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja convosco, e convosco permaneça hoje, sempre, e todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos vir aqui para frente, vamos tirar a nossa foto oficial.